Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos falar aqui no canal sobre um filme bem antigo. Hoje o nosso comentário é sobre um dos primeiros filmes da história do cinema, que é o Viagem à Lua, do Georges Méliès, que é um filme de 1902. Já está aí com bem mais do que 100 anos, né? Completando aí 124 anos. E é um filme de ficção científica, o que mostra que o cinema ele inicia, esse não é o primeiro filme da história do cinema, né? Mas é um dos de maior sucesso e um dos que se tornaram mais clássicos. Inicia justamente com o gênero de ficção científica. Quem acompanha aqui o canal sabe que os meus comentários, geralmente, 80% deles, são sobre filmes de ficção científica. E hoje vamos falar então sobre esse filme. Eu assisti a esse filme, é um filme muito curto, ele tem cerca de 14 minutos. Ele inaugura, dentro da história do cinema, a questão dos efeitos especiais, que obviamente são efeitos especiais daquela época, né? Imagine aí como era o mundo há 124 anos atrás. Exigiu do Georges Méliès, que era um ilusionista. Você pode acompanhar no YouTube, tem vários vídeos dele. Ele era um grande ilusionista e ele traz justamente essa mágica, essa magia, essa ilusão para o cinema para mostrar essa história, que é uma história extremamente atual. Acho que assisti novamente esse filme, eu assisti várias vezes, mas acho que essa mais recente, que assisti por esses dias, muito motivado aí pela missão Artemis 2, né? Que está levando aí quatro astronautas, dentre eles uma mulher, a, a uma nova missão no espaço profundo, a uma nova missão para orbitar muito proximamente o nosso satélite, a Lua, né? Então ele marca essa missão, a Artemis 2, ela marca um retorno do ser humano a viagens mais longas, a viagens mais profundas, né? Já antecipando aquilo que será a tônica aí dos próximos 20 anos, que é a chegada do homem a Marte. Provavelmente deve acontecer dentre aí talvez 20 anos, né? E é interessante como os filmes de ficção científica, eles antecipam muita coisa na ciência. Quando a gente observa os filmes de ficção científica, eles cometem erros, obviamente, em termos técnicos, em termos científicos, mas eles antecipam a ideia. É como se a ideia já estivesse sempre presente, né? E nesse sentido, há uma relação muito próxima entre aquilo, uma dimensão mais mágica e uma dimensão da tecnologia. É como se a tecnologia, em certo sentido, ela propiciasse aquilo que um dia foi pensado, por exemplo, por áreas como alquimia, magia, né? E o cinema tem uma capacidade de antecipação. E aí, esse filme aqui, ele mostra, eu acho que o que é interessante nesse filme, e aí a gente poderia se fazer uma primeira pergunta, uma pessoa que viu esse filme ali por volta de 1902, né, quando ele foi feito, ou 1910 que seja, né, e uma pessoa que assiste hoje, como eu assisti, não foi a primeira vez que eu assisti, mas assisti agora em 2026, reassisti, acho que já vi umas 10 vezes esse filme, o que muda, né? De uma pessoa que assistiu isso, por exemplo, em 1905, e de uma pessoa que assistiu isso, sei lá, em 2005, período aí de 100 anos, 1905, 2005. As perspectivas são diferentes. Mas aquilo que não muda é que tanto no filme quanto na missão Artemis 2, que está levando os astronautas agora aí a rodear a Lua, há um imaginário, há uma imaginação da humanidade e, nesse sentido, há uma construção coletiva do que é ir à Lua. Hoje temos que isso é permeado aí pela NASA, pela técnica científica, por cálculos matemáticos, né? Você observa aí a trajetória deles em termos de física, matemática, de uma forma que eles vão poder sair da Terra, orbitar a Lua e voltar, né? Tudo matematicamente calculado. Há um desencantamento então disso.
Mas lá na época do Méliès, a coisa ainda era bastante imaginativa, criativa, e o filme é interessante, é um filme de 1902, ele é interessante porque ele mostra o imaginário sobre a Lua. Então, nesse sentido, mostra-se também o imaginário sobre a ciência. A ciência já aparece ali como o grande motor tecnológico de conhecimento que vai levar e trazer de volta aqueles primeiros homens, né, que eram basicamente, dá a entender que eram desbravadores, cientistas, né? Então, o que me chama bastante atenção inicialmente é que quando eles se reúnem para estabelecer um plano de estratégia de ida e volta, tem ali uma certa visão quase que medieval de cátedra, né, de professores, de alunos, e eles estão meio que vestidos como se fossem magos, né, uma espécie de mago Merlin. Me dá muito essa impressão, né? O filme é em preto e branco, mas, se não me engano, no início dos anos 90 ele foi colorizado e a gente hoje tem acesso a ele com cores, né, remasterizado nesse sentido, e também com o acréscimo de música, que dá um certo tom dramático e de movimento àquela história. Eles são colocados então numa cápsula que lembra muito uma cápsula náutica, algo talvez como um submarino, e são lançados ao espaço como que num foguete, né? Como uma espécie de canhão. Inclusive, eu acho que o canhão, salvo engano aqui, ele é acendido até com fogo, né? E aí eles, quer dizer, é uma primeira visão. A Lua estaria no alto, né? Que a gente sabe que cientificamente é bastante complicado pensar em termos de alto, baixo, direita, esquerda no espaço sideral, mas naquela visão tinha se imaginar que a luz estaria no alto. E eles são lançados e aí há aquela clássica cena que é a alma desse filme, em que eles atingem o olho da lua, né? Essa cena é clássica e que mostra a visão da lua como um outro da humanidade, né? A lua ali ela era um personagem, ela não era só um, um corpo celeste, uma rocha do espaço sideral. Não, ela tinha uma personalidade, ela era uma alteridade ao ser humano. O que já evidencia aqui o simbólico, o imaginário, o coletivo do que a humanidade, de como a humanidade via a Lua, né? A Lua que muitas vezes inspirava poetas. Enfim, quando eles chegam lá, eles encontram um ambiente que reflete também o imaginário, é um ambiente que tem um ecossistema todo formado e tem também, inclusive, os seus habitantes, né? Não sei se poderíamos chamar aqui de lunáticos, no sentido, fazendo a correlação aí com marcianos de Marte, lunáticos da Lua. E esses habitantes da Lua, eles levam eles ao seu governante, aí uma noção de rei, de monarquia, de um governo, de talvez até de um Estado, há visões bastante poéticas, artísticas, quando eles, por exemplo, dormem ali, são mulheres bem ao estilo greco-romano, em estrelas, né? Ou estrelas e outros planetas, acho que Júpiter, não lembro bem, Júpiter ou Saturno, em que também aparece o rosto de uma pessoa, o que mostra uma certa animação ou humanização desses corpos celestes, né? O rosto de várias pessoas como se fossem estrelas e, enfim, não sai muito bem. É interessante isso, né? Eles chegam ali meio que como conquistadores, meio que como hostis, e encontram também a hostilidade dos habitantes da Lua. É interessante as visões de que se poderia respirar, por exemplo, naquele ambiente, ainda não se tinha, não se conseguia colocar ali, não estava no horizonte de sentido do Méliès que havia uma gravidade, a gravidade era diferente, a questão do oxigênio, da respiração. Não, eles chegam num ambiente de boas mesmo ali, correndo, respirando, e é interessantíssima a volta deles, né? A volta, o foguete, ele está no alto de um penhasco e eles simplesmente derrubam o foguete cai, que é uma noção que reflete o imaginário da época. Da mesma forma que da Terra à Lua seria uma subida,
Para eles, naquela época, eles achavam que isso era que faz parte do simbólico, do imaginário, e aí o Méliès é brilhante no sentido de captar isso de forma criativa, imaginativa, seria uma queda. E aí eles derrubam a nave e ela cai na Terra, né? E vem também um habitante lá da Lua, né, que é levado às autoridades como uma espécie de troféu. Eles fazem ali um grande carnaval comemorando aí a volta dos desbravadores, né? E o filme termina nesse tom meio que jocoso, meio que de alegria pela volta desses desbravadores. Acho interessante rever, acho que inclusive é interessante no sentido de colocar como arte, cultura, filosofia, no sentido de cosmovisão que se tinha na época e fazer a comparação aí, onde poderia se ter um trabalho interdisciplinar, por exemplo, de filosofia com ciências, né? Fazer um trabalho interdisciplinar, onde cada lado poderia colocar a arte aqui entra fundamentalmente, né? A arte antecipa muitos eventos do futuro, nesse sentido é filosófico, que é a questão do vir a ser ou do devir, é um conceito filosófico fundamental desde os gregos, e aí a ciência para fechar ali e mostrar o que é hoje, em 2026, o que é hoje aí com a missão Artemis 2, que nós estamos acompanhando, e voltar da Lua. Bom, esse foi o nosso comentário sobre Viagem à Lua, filme de Georges Méliès, de 1902, um filme já bem antigo, mas extremamente atual. Assim como lá em 1902, o Méliès ele antecipou ou ele colocou na tela o imaginário popular desse desejo humano de ir à Lua, ainda hoje nós estamos aqui em 2026 sob feições diferentes, né? Agora com mais conhecimento científico, mas ainda é o mesmo desejo. Queremos chegar à Lua, queremos depois ir mais adiante até Marte e levar o ser humano até onde for possível, né? Buscando tentar encontrar um propósito que deva ser, sobretudo, ético em torno de tudo isso. Bom, esse foi o nosso comentário de hoje. Se você gostou, eu peço aquele básico que toda pessoa que produz alguma coisa no YouTube pede. Um compartilhamento, um comentário, um like. Vamos ficando por aqui e até uma próxima oportunidade.